Nesse vídeo, falar um pouco sobre a evolução dos currículos de curso de computação, culminando aí nos currículos de computação dos anos 90. Então, um sumário aqui, um contexto histórico sobre essa evolução dos cursos de computação, alguns dados estatísticos interessantes, principalmente sobre o último ENAD de 2021, os perfis dos cursos, dos diferentes tipos de cursos de computação, falar um pouco sobre os currículos iniciais, dos cursos de informática, ou computação, os currículos dos anos 90, pegando como estudo de caso o currículo de referência da SBC, que foi aplicado na Universidade Católica de Pelotas no ano de 1991 até as suas evoluções, Mas essa mudança dos currículos iniciais para o modelo de referência é bem interessante, esse estudo de caso. As considerações finais e as referências que utilizei para fazer esse vídeo. Então, um pouco do contexto histórico, No Brasil, os cursos superiores de computação começaram a surgir no final da década de 1960. Então, os primeiros computadores instalados aí no final da década de 50, início dos anos 60. Então, antes dos cursos, formais, vamos dizer assim, cursos superiores, as capacitações eram realizadas por empresas fabricantes de computadores. As empresas realizavam a formação de operadores, programadores, analistas de sistema, O foco era na arquitetura do próprio fabricante. Então era uma venda casada, Se vendia cursos de capacitação junto com o computador mainframe normalmente, Então na década de 60, grandes empresas aí, principalmente IBM aqui no Brasil, mas a Burroughs, depois transformou na Unisys, e a Digital, empresa que foi comprada pela Compaq, depois adquirida pela HP, lideravam, os microcomputadores, na verdade não micro, eram mini computadores ou mainframes, dependendo da escala, Bom, durante a década de 70, houve um número significativo de ofertas de curso de computação, com formação de bacharelado e em tecnólogos. Então já existia tecnólogo lá nos anos 70. Os currículos dos cursos sofreram influência dos grande número de professores que cursaram o doutorado no exterior. Então, nesse período, muitos cursos de bacharelado de universidades federais foram criados. Então, era a época dos mainframes, Então, a partir da chegada desses computadores aí, nas universidades federais brasileiras, na década de 60, começaram a surgir os primeiros cursos de graduação. Então, em 1969, se tem como os cursos de Ciência da Computação na Universidade Federal da Bahia e da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, como os primeiros. Tem algumas polêmicas aí, Mas dá para se dizer, pelo menos segundo a SBC, são os cursos que levam esse prêmio aí. E em seguida outras universidades, como a USP, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Pernambuco e Federal da Paraíba. Em 72, o curso de pós-graduação em Ciência da Computação da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, promove o primeiro evento científico nacional, chamado SEMIS, que vem a ser Seminário sobre Desenvolvimento Integrado de Software e Hardware. O evento existe até hoje, fez 50 anos em 2022. Então aqui tem o programa dos seminários aí de 1974, bem interessante, Aqui aparecem, por exemplo, assuntos relacionados à programação, como a linguagem Lisp, usada em inteligência artificial, por exemplo. Então, é um evento clássico no Brasil. O link aqui pode-se obter mais informações, página do professor Palazzo, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito bem, então, os anos 70 foram os anos principais da criação dos cursos de computação. Muito bem. E o que temos mais aqui de contexto histórico? Então, em 74, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, desculpe, iniciou o curso de bacharelado em informática. Então tinha um outro viés, Usar esse curso superior com uma
um caminho mais aplicado a mercado. E nessa época a IBM dominava, né, as universidades aí, com contratos meio complicados, né? Não era um casamento, não era fácil, né, trocar de computadores ou de arquitetura, né? À medida que tu adquiria esses computadores extremamente caros na época, né? Muito bem. Então essa formação tecnológica de curta duração tinha o propósito de preencher as vagas do mercado. E o nome se deu de processamento de dados, né? Curso tecnológico de processamento de dados. Foi um projeto elaborado pela PUC do Rio. Os cursos variavam de 2 a 4 anos. Então esse modelo foi disponibilizado em 4 universidades: PUC do Rio, Federal de Minas, Federal da Paraíba e a Federal do Rio Grande do Sul. Em 1973 foi realizado o primeiro vestibular. Então já havia uma demanda grande de profissionais que, para serem, né, para esse mercado ser preenchido, foram criados cursos de curta duração. Também interessante, tem, né, a história do Departamento de Informática da PUC do Rio. Vai ficar nas referências aqui. Interessante olhar essa história. Se mistura um pouco com a história da computação no Brasil. Em 78 foi criada a SBC, Sociedade Brasileira de Computação. Então, qual é a ideia dessa sociedade, né? Uma sociedade científica sem fins lucrativos, para poder alavancar a área de computação, tanto no ensino quanto na pesquisa, e ter uma regulação da profissão, né, do exercício profissional de quem atua na área da computação. Mas o foco principal acabou sendo a questão de eventos, né, como o CEMIS, por exemplo, mas questões relacionadas ao ensino. Então, o cuidado em criar currículos, criar organizações das disciplinas, do fluxo dos cursos, dos projetos pedagógicos. Então, em 86, foi realizado em Recife uma primeira reunião de coordenadores do curso de graduação em computação. Então, a partir dessas reuniões, foi criado o currículo de referência para os cursos de computação. Então, a primeira publicação foi em 1991, sendo seguidas outras atualizações em 96, 99, 2005. E aqui pode ser consultadas, né, todos esses modelos aí. Então, a padronização de nomenclaturas também dos cursos, né, como ciência da computação, análise de sistemas, vieram dessa documentação, vamos dizer assim. Atualmente, o MEC, né, Ministério da Educação, realiza a administração desses currículos, dessas ementas. Bom, então, desde a década de 90, da década de 70 e início dos anos 80, começou a ter um grande número de cursos de computação. E aí chegamos num marco aqui, que foi uma tentativa do governo, na época da ditadura militar, em incentivar o mercado nacional de computação. Então, a indústria da informática. E se chamou Lei da Informática. O que era essa lei? A lei tinha o objetivo de incentivar a produção de hardware e desenvolvimento de software nacional. Então, a primeira coisa a ser feita, bloqueio às importações de computadores. Então, pirataria e clonagem rolando solta. Essa lei de informática, a Lei Federal 7.232, de 29 de outubro de 1984, se chamou Reserva de Mercado de Informática no país. Ela foi revogada em 1991, né, com o fim dessa reserva de mercado, possibilitando que pudesse haver importações, por exemplo, né, de computadores não fabricados no Brasil. Mas essa época também teve assim, um incentivo para a pirataria e clonagem de arquiteturas de computadores que existiam no mercado exterior. Alguns links interessantes aqui, né, sobre esse assunto, né, vídeos sobre a história da reserva de mercado no Brasil, né, tem uma tese, uma dissertação de mestrado sobre isso, né, sobre essa questão econômica aí, se impactou ou não, né? Tem alguns casos, assim como a Cobra, né, que faziam os computadores no Brasil. Muitas universidades e empresas tiveram computadores da Cobra, computadores do Brasil, né? Ou CID, essa era uma empresa também que fornecia
computadores, mini computadores, né, arquiteturas que foram usadas aí e foram precursoras de grande número de profissionais que atuaram nos anos 80, anos 90 e até hoje, né? Muitos estão ainda atuando. Então, a pirataria e clonagem, né? Então, vou dar alguns exemplos aqui. O que foi a forma de burlar essa reserva de mercado? Empresas nacionais faziam clonagens, algumas com autorização, com licença, outras não, outra na base da pirataria. Então, por exemplo, a Microdigital, com TK-82, era um clone nacional do Sinclair ZX-81. O TK-85, uma atualização do hardware do TK-82. Tinha mais memória, por exemplo. Foi muito usado aqui nos anos... final dos anos 80. Prologica CP200, com 16K. Também um clone nacional do ZX-81. Então vejo que essa arquitetura, né, do Sinclair do ZX-81 teve um papel importante aqui no Brasil na parte dos computadores pessoais. O Ringo 470, né, que é também um clone do Sinclair ZX-81. E esse cara aqui, totalmente controverso, né, um clone nacional do Apple II. Isso aqui é totalmente pirata. Isso é um dos motivos porque a Apple não veio para o Brasil, né? Se recusou a ter escritórios no Brasil por muitos anos, né? Por causa disso aqui. Uma clonagem, pirataria total. Outros casos, porém, da Itautec, que tinha licenças, né? Até porque a arquitetura do IBM PC era uma arquitetura aberta. Então existiam clones compatíveis, né, com o software que existia no exterior. A linha MSX, né, o padrão MSX, como o caso da Sharp, da Gradiente, que tinha aqui no Brasil também, né, com o Expert. E o CP500 aqui, que era um clone nacional do TRS-80 modelo 3. Tem de Radio Shack, né, computador americano. Então a vantagem de ter essas arquiteturas e não criar uma arquitetura nova era uma grande biblioteca de software que já existiam, né? E hardware também, né? E outras coisas, impressoras e por aí vai. E esse cara aqui é o campeão de todos, né? O Microdigital TK3000, clone nacional do Apple II. Cara, esse cara aqui foi extremamente controverso, né? Série de processos aí da Apple em relação a usar a arquitetura e simplesmente fazer uma engenharia reversa, né? Tem toda uma história sobre isso, né? Mas a reserva nacional, né? Então vamos dizer, a reserva de mercado para incentivar a indústria nacional teve sim seus frutos, né? Como também teve esses efeitos colaterais. Bom, em relação à nomenclatura, né, e os perfis dos cursos de computação, elas foram sendo alteradas ao longo do tempo. Então, os cursos de processamento de dados foram substituídos por análise de sistemas, que depois foram substituídos pelos cursos de sistemas de informação. Em 85, foi criado o primeiro curso de engenharia da computação, no Instituto Militar de Engenharia. Em 97, foi criado o primeiro curso de licenciatura em computação na Universidade de Brasília. Em 99, houve uma padronização das nomenclaturas dos cursos, seguindo a tendência internacional liderada pela ACM, Association for Computer Machinery, que é uma instituição de fomento, né, à pesquisa e aos padrões, aí, padronizações na área de computação. Então, se padronizaram em ciência da computação, engenharia da computação, sistemas de informação, como bacharelados, né, e os cursos de licenciatura e cursos superiores de tecnologia. Então, em cursos superiores de tecnologia, principalmente, né, existe um catálogo do MEC que trata de todas essas nomenclaturas. Ele pode ser consultado, né, de forma gratuita, livre, né, que tem o que deve ser tratado em cada um. E aí nós temos uma lista de cursos. Eu destaquei aqui os cursos mais populares, né? Como análise e desenvolvimento de sistemas, cursos tecnólogos, né? Redes de computadores e sistemas para a internet. Mas tem agrocomputação, banco de dados, defesa cibernética, gestão, tecnologia da informação,
vários cursos na área da computação específicos, né? Cursos com duração de 2 anos e meio, 3 anos, né? Com uma carga horária menor do que os clássicos aí, ciência da computação, por exemplo, que é a nomenclatura mais clássica realmente, né? Ciência da computação é talvez o primeiro nome e que se mantém até hoje. Aí eu trouxe um exemplo da Universidade Americana de Carnegie Mellon. Então ela tem mais de 60 anos de curso de computação. Então, né, cursos que começaram lá na década de 50, de 40, né? Então, em 85, tem um documento muito legal, Carnegie Mellon Curriculum for Undergraduate Computer Science, que faz um breve relato sobre o histórico dos cursos de computação, né? Então, como é que surgiu um curso de computação? Então, veio de um programa de doutorado em computação de 1965. Na graduação, o curso de matemática com ênfase em computação, né? As universidades americanas têm isso, né? Existe a possibilidade de fazer um eixo básico, então o eixo seria matemática, e aí ter ênfases, né? Seriam os majors e minors, que poderiam usar disciplinas de, digamos, de disciplinas de eixos diferentes. Mas em 81, que começou o desenvolvimento de um curso major em computação, então exclusivamente computação. Então os focos das disciplinas em computação eram na programação para outros cursos. Então a computação existe há muito tempo, mas ela não tinha como foco ser uma atividade fim. Ela era uma atividade de suporte para outros cursos. Mas enquanto isso, né, fora desse mundo acadêmico, o que estava acontecendo no mundo aí? No Brasil, começo dos anos 90, final dos anos 80, né, havia um grande número de instituições que proviam curso de curta duração na área da computação. Então, as chamadas escolas de informática. Exemplos, Data Control, Microlins, eram, né, e a Microlins ainda existe, a Data Control acredito que não exista mais como escola de informática, né? Mas eram cursos profissionalizantes, focados em tecnologias. Desde cursos introdutórios, né, ao uso do computador, a curso de programação em vários níveis, né? Então tinha manutenção de hardware, por exemplo. E centros de formação eram associados a empresas que realizavam cursos oficiais e certificações em tecnologias. Então tinha um outro viés, que as empresas, ao invés de terem elas mesmas os seus centros de formação, elas se associavam a empresas e essas empresas faziam os cursos oficiais. Então IBM, Novell, Microsoft, Cisco, Oracle, e vai embora. Todos como exemplo aqui, uma empresa do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, empresa Cisnema, que é parceira da Microsoft há muitos anos, né? Faz cursos preparatórios para certificações profissionais, né? Está há muito tempo, eu acho que mais de 30 anos no mercado. Então essas instituições elas foram muito importantes na área da computação, né? Por quê? Porque elas proveram a iniciação na área da computação para um grande número de profissionais. Além disso, livros e revistas na área de computação impulsionaram o interesse das pessoas. Então foi uma motivação para o surgimento de autodidatas em informática. Revistas em eletrônica também, né, começaram a trazer esses tópicos, né, de computação, começou a surgir então pessoas interessadas nisso. A linguagem BASIC era padrão em microcomputadores, então o foco era listagens de código em BASIC. Por quê? Porque a linguagem BASIC estava disponível em qualquer microcomputador da época. E revistas com foco em computação. Trouxe algumas aqui, como a Microsistemas, revista clássica. É muito interessante, bem legal. Né? Uma revista que durou bastante tempo. Né? É considerada uma das primeiras de microcomputadores, pelo menos por eles. Né? A revista Input, a InfoExame, PC Expert, na época começaram a vir CDs junto, né, com as revistas. Bom, aqui eu trago um exemplo que era muito comum na época, né, de vir uma listagem com um código para o leitor, né, poder digitar lá no seu microcomputador e executar. E o foco normalmente era em BASIC, porque BASIC estava disponível. Né, estava disponível nas arquiteturas que existiam naquela época. Muito bem. Fora isso, os livros, né?
Então, guias de usuário, como do Peter Norton. Programação, então livros sobre linguagens específicas, sobre criação de sistemas, sobre uso de aplicações, de ferramentas, de editores de texto, de sistemas operacionais. Então, muita coisa disponível no mercado para quem queria aprender sem ter digamos, um curso formal. Um repositório fantástico, brasileiro, com muita coisa, realmente, livros, revistas antigos na área de TI, o dataset.org, recomendo muito dar uma olhada, quem se interessa, né, pela história. Então, os caras são excelentes, né, estão de parabéns aí, muito legal mesmo. Outra coisa que foi um fator importantíssimo foi a popularização dos videogames nos anos 80 e 90, que despertou-se um interesse de uma geração no mundo digital. Então, a introdução à computação de forma divertida. O propósito era, como é que será que é feito um jogo? Além de jogar, né? Daqui a pouco eu cansei de jogar, mas eu quero fazer um jogo. Como é que é? Como é que funciona isso? Como é que isso aí está rodando aqui? Os computadores pessoais mais acessíveis com mais recursos também. Então, a digitação de longas listas de código-fonte disponíveis em revistas e livros para poder jogar um jogo simples. Então, olha a motivação do cara. Pegava uma revista com, sei lá 400 linhas de código, que às vezes vinha errado, né? E tu tinha que esperar o outro mês para ver que tinha uma errata. Ó, pessoal, a linha 122 tá errado a variável. Mas a motivação era, eu quero jogar. Muitos descobriam, né? Descobriam os erros. Então, era uma forma de motivação. A comparação na época eram os jogos de fliperama, que era a grande onda, né? Muito antes desses videogames que se tem hoje em casa, né? O parâmetro era jogos de fliperama, que tinham melhores gráficos, né? Os jogos mais interessantes. Então, esses videogames dos anos 90 desempenharam um papel importante na motivação dos estudantes de buscar cursos de computação. Então, eles mostraram o potencial criativo, tecnológico e profissional da área, estimulando muitos jovens a se envolverem com a computação e buscarem conhecimentos mais aprofundados na área. Então, partindo do fliperama aqui, o nosso querido Atari, depois para Nintendo e um Street Fighter, né, que não podia faltar. Então, essa questão de ter esse contato com a computação, mesmo que com um jogo, fez com que muitos fossem para essa área. Outro fator importante é a massificação da computação nas mídias, revistas, televisão. Então, o lançamento de produtos com grandes campanhas publicitárias, né? O clássico caso do Apple Macintosh nos Estados Unidos, né? Os caras ocupando uma área nobre na televisão para anunciar um computador. O Microsoft Windows 95, que trouxe o Rolling Stones como promoção, né, do sistema operacional. Outro caso assim que era notícia sobre os bilhões das empresas de informática. Isso toda hora acontecia, né? Aqui no Brasil, o Jornal Nacional toda semana tinha uma notícia, né, que a Microsoft comprou a empresa tal, que a Microsoft faturou não sei quanto, a IBM tem não sei quantos bilhões. A Apple estava meio caída nos anos 90, né? Ela teve uma retomada aqui, mas ela teve a sua vida maior, assim, com maior impacto nos anos 80. A própria Oracle, junto às empresas, né? Seu banco de dados Oracle, mas várias outras soluções. A própria Novell, com seu Novell Network, que reinava, vamos dizer assim, nas redes locais. Então, raras empresas não tinham uma solução de rede que era da Novell. Então, tinha aqui o Bill Gates, Steve Jobs. E o cara da Oracle. Mas o que esse cara está fazendo aqui? Talvez ele seja mais bilionário aí. Ou equivalente a qualquer um desses que está aqui. É o Ellison, né? Então, esses caras estão no mundo corporativo. O Steve Jobs e Bill Gates apareciam muito mais para o usuário final. Mas tem outras empresas gigantes aí que estão nos bastidores, né? Bom, trago alguns dados estatísticos aqui. No Brasil existem centenas de cursos na área de computação, com milhares de alunos. Então, no último ENAD de 2021, havia 1.953 alunos formandos, somente nos cursos de ciência da computação. Esses formandos, leia-se acima de
75% do curso completo. A SBC disponibiliza um mapa de distribuição dos cursos de computação no Brasil. Bem legal de dar uma olhada, né? Nesse mapas SBC.org.br. Trago aqui um print. Então mostra onde estão os cursos de computação distribuídos no Brasil. Uma grande concentração de cursos aí fica em São Paulo, né? Região Sudeste, Sul. Mas tem bastante coisa também no Nordeste, onde está menos atendido aí, Centro-Oeste, Norte, né? Além disso, sobre a distribuição dos cursos na área de computação, né? Então, a área de ciência da computação contou com a participação em 2021 de 64 cursos de licenciatura e 330 cursos de bacharelado em ciência da computação. Em relação aos cursos de tecnologia, Sistema de Informação 424, Análise e Desenvolvimento de Sistemas 531, Gestão de Tecnologia da Informação 159, Redes de Computadores 148. Então a gente percebe que os cursos de tecnologia se encaixaram bem nessa nova apresentação, vamos dizer assim, dos cursos disponíveis na área da computação, e já são a maioria que compõem, né, as formações em nível superior. Outro dado importante que eu trago aqui é sobre a distribuição da idade e do sexo dos alunos. Então, se a gente perceber que a grande maioria são jovens, né, até 24 anos, aqui levando em consideração a educação presencial, certo? Então, 61% do total, aqui pensando, quase 90% são até 29 anos, né? Então, tem uma galera jovem aí procurando curso de computação. A notícia ruim aqui é que a porcentagem de interessados do sexo feminino são apenas 11%, tanto no presencial quanto à distância. Isso é um dado extremamente chocante, né? Se a gente for analisar que a população, né, é 50% masculino, 50% feminino, maior ainda é feminino, né? Passa um pouco, mas digamos, vamos simplificar, que seja metade, né? E a área de TI é uma área excepcional de trabalho para os jovens. E nós vemos aqui uma baixa procura pelas mulheres. Então, fica aqui uma observação importante e entender esse motivo, né? Por que isso acontece. Bom, em relação ao perfil do curso, né? Então, assim, falando um pouco de o que é esse monte de curso, tá? E o que eu faço? Né? Qual é a ideia? Por que tem esse monte de curso aí? Ciência da computação é o curso mais aberto, mais genérico, né? Mais antigo, curso clássico, tradicional, né? Então ele trata de assuntos diversos, não aprofunda em um assunto único, tem um viés um pouco mais de atividade fim, ou seja, da computação pela computação. Claro que isso aí tem muito, depende do perfil que é executado do projeto de curso, né? Então dá para taxar que ciência da computação é para cientista. Não tem nada que ver isso. Engenharia da computação já envolve a área da engenharia com a computação de forma aplicada. Então trata a parte do hardware, muito mais voltado para a parte de hardware, de automação. Sistema de informação é bem voltado para as questões das soluções de problemas organizacionais. Então, trabalhar com uma atividade meio, né? Dando suporte para as outras áreas poderem aproveitar a computação. Análise e Desenvolvimento de Sistemas é um curso muito mais voltado para desenvolvimento mesmo, tecnologias, trabalhar diretamente com ambientes de desenvolvimento, ambientes de projeto, desenvolver a capacidade da criação de sistemas, né? E rede de computadores que abrange os fundamentos, as arquiteturas, protocolos, infraestrutura de redes. E aí envolve computação em nuvem, envolve questões relacionadas à interligação de rede, a projeto de rede, a segurança em rede. Então está falando de rede, né? Protocolos,
TCP/IP, IPv6. Esse é o mundo do aluno que busca um curso de redes de computadores. Além desses cursos, existem outros, né? Então, como gestão de tecnologia da informação, segurança da informação, jogos digitais e outros, né? Aquele rol ali de catálogos do MEC, por exemplo. Falando um pouquinho dos currículos iniciais, né? Então, como é que começou isso tudo aqui no Brasil, né? Ninguém tinha essa estrutura ainda, porque a tecnologia não permitia se ter, né? Então tinha muita coisa nos primeiros cursos voltados para as bases teóricas. Então muita coisa era relacionada a bases teóricas. Exemplos de disciplinas, né? Que se pode citar aqui. Introdução à computação. Hoje se discute muito isso nos cursos, né? Não é necessário introdução à computação. Todo mundo que chega hoje num nível superior conhece. Não é verdade, né? Não é verdade. Não é porque alguém mexe num celular ou tem um computador em casa que não precisa ter uma introdução à computação. Claro que o nível de introdução à computação nos cursos iniciais era explicar o que era um computador. Era explicar que o computador não mordia, por exemplo. Muita coisa de fundamentos de matemática, né? Então, teoria dos conjuntos, lógica, álgebra booleana, grafos, eram explorados. Linguagem de programação também, como era a forma de sistematizar os conceitos, né? Como é que se fazia para sair da teoria matemática, da teoria da computação e poder fazer com que se crie alguma coisa? Tem que se ter a ferramenta, a linguagem de programação. Estrutura de dados, então como é que os dados eram organizados? Como é que podia se fazer isso? Então entrava aqui a parte de listas, pilhas, filas, isso aqui se vê até hoje. Não mudou, né? Nos últimos 40 anos. Organização e arquitetura de computadores. Claro que aqui sim houve muitas mudanças, né? Por quê? Porque a tecnologia foi se aperfeiçoando, aconteceram várias revoluções aí, né? Evoluções e revoluções. Então, desde sistemas operacionais até arquiteturas, né? Hoje é comum arquiteturas com múltiplos processadores, com barramentos extremamente rápidos, com vários tipos de dispositivos de entrada e saída, coisa que nem se imaginava lá no início, né? Algoritmos de complexidade, então, formas de fazer a execução de tarefas da melhor forma, com melhor desempenho, com melhor linha, né, com melhor resultado, com menor esforço. Isso continua valendo, né? Claro que sempre guardando os devidos proporções, né? E sistemas operacionais, grande parte deles aqui, grande parte não, todos, né? No início dos currículos não existia interface gráfica, não existia muita documentação, inclusive. Vários sistemas operacionais eram proprietários, né? Eles funcionavam somente numa arquitetura de computadores. Então veja a dificuldade, né, de se criar um currículo único. Imagine que uma universidade tinha um computador com a arquitetura da IBM e outra universidade tinha da arquitetura da Digital. Os cursos eram diferentes porque tratavam de computadores de arquiteturas diferentes, comandos diferentes, programações diferentes. Não tinha como fazer um padrão. Então, nesses primeiros cursos, as linguagens de programação utilizadas variavam desses recursos computacionais e da capacitação dos professores. Muitos deles oriundos do mercado ou com formação na área acadêmica, que tinham as linguagens usadas no mundo da ciência, que nem sempre eram no mundo do mercado, né? Mas alguns exemplos fundamentais, né? Linguagem Fortran, uma das primeiras linguagens de programação, né, amplamente utilizadas. Foi bastante usada, realmente. Existiam os compiladores Fortran para quase todas as arquiteturas, quase todos os sistemas operacionais. Então tinha um viés para cálculos numéricos, né, processamento científico. E do outro lado, vamos dizer assim, o COBOL, né, o Common Business Oriented Language, que é uma linguagem voltada para aplicações comerciais. Essa era a ideia. Então ela é frequentemente utilizada
em cursos para processamento de dados e sistema de informação. Então, se vocês datarem aí dos anos 60, né? A linguagem COBOL, a linguagem Fortran dos anos 50. Né? Final dos anos 50. Então, são linguagens muito antigas. Claro que tiveram evoluções, né? Melhorias, mas são linguagens clássicas aí, usadas nesses cursos iniciais. Bom, aí chegamos nos currículos dos anos 90. Então, no final dos anos 80, começo dos anos 90, os currículos dos cursos de computação passaram por uma grande atualização. O que causou isso aí? Mudança no contexto da computação, centralizada para uma disseminação dos microcomputadores. Então, eu não tenho mais mainframes, eu tenho microcomputadores. Novos paradigmas de programação. Então, por exemplo, orientação a objeto. Acesso facilitado de pessoas comuns aos microcomputadores baseados na arquitetura IBM-PC x86. Padronização de sistemas operacionais e aplicações. Então, naquele hall de microcomputadores de diversas arquiteturas, tinha o Commodore 64, MSX, ZX81, Apple II, se concentrou na arquitetura PC e em sistemas operacionais da Microsoft, MS-DOS e Windows. O que aconteceu? Qual foi a vantagem disso? A vantagem disso foi tu ter um ambiente de desenvolvimento padronizado. E outro fator, o acesso à internet e às redes locais. Claro que ainda com acesso discado, né? Usando aplicações como o IRC para comunicação. E em redes locais, o Novell Network, que era o padrão de comunicação ou de servidor, sistema operacional de rede, né? Usar servidores de arquivos, de impressoras, de aplicações. Então, colocar uma aplicação em rede, na época, era com o Novell Network. E a parte dos jogos em rede também, né? E aqui tem um marco, né? Eu trouxe o Doom aqui, uma coisa muito simples, né? Esse cara aqui, esse tipo de jogo aqui, fez com que as LAN houses surgissem no Brasil. E essas LAN houses fizeram com que se disseminasse não só a internet, mas também a computação no país. Tiveram um papel fundamental. Muito bem. Então, essa arquitetura do IBM-PC, ela simplificou a adoção de tecnologia no ambiente de aprendizado. Facilitou a vida de quem estava montando um currículo, né? Porque o foco em uma única arquitetura de hardware, junto com o domínio de um sistema operacional, resultou em um salto exponencial na disponibilização de aplicações, ferramentas e dispositivos. E a Microsoft dominava o mercado e também as salas de aula. Com o MS-DOS, o Microsoft Windows 3.1, 3.11, Windows 95, Microsoft Office, Microsoft Visual Basic, Visual C e por aí vai. Essas ferramentas necessárias para as práticas poderiam ser usadas em casa. Isso aqui parece simples, né? Parece uma coisa óbvia. Mas pense que os currículos anteriores, aos anos 90, os alunos tinham que ir na universidade para poder desenvolver seus trabalhos. Ninguém tinha um mainframe em casa. E poucos tinham acesso remoto a esses mainframes. Outra coisa que também facilitou, de forma involuntária ou não, a não inserção de mecanismos de proteção à pirataria facilitou a propagação da cultura do MS-DOS e Windows Office. Querendo ou não, isso aconteceu. Então até hoje continua. Bem menos, é verdade, né? Bem menos. Mas essa cultura da Microsoft, aqui no país, por ter uma cultura também de pirataria, né? De software principalmente, alavancou a Microsoft junto às empresas, que as empresas tinham que comprar as licenças, né? As pessoas em casa raramente compravam, né? Acho que ninguém contabilizava nessa época que um computador, além do preço do próprio hardware, tinha que comprar software também. Então aqui aquele mercado bege, né? Os computadores começaram a ficar mais baratos. O MS-DOS dominando as aplicações. O Windows, o Word, né? Microsoft Word,
Quem não usou esse cara aí nessa época, né? Esses eram os caras que comandavam. E outra coisa que aconteceu foi uma mudança fundamental no propósito dos cursos de computação. O primeiro caso era como atividade meio e o segundo como atividade fim. O que é isso? Como atividade meio, servia como suporte à automatização de processos e atendia a necessidade das empresas. Então, a computação para ser o suporte aos processos das empresas, das instituições. E as disciplinas que foram agregadas a esses cursos envolviam isso: administração, contabilidade, economia, direito. E como atividade fim, o foco era no desenvolvimento da área de computação, explorando de forma científica por meio de pesquisas e aplicações de vanguarda. Então as disciplinas eram voltadas para computação gráfica, inteligência artificial, teoria da computação. Então se criou é um complemento na realidade, né? Então se tinha um viés aplicado ao mercado e um viés aplicado ao mundo acadêmico, ao mundo científico. Nada impedia de alguém no mundo aqui voltado para as empresas, ou seja, trabalhar com ferramentas aplicadas, atuar no mundo científico e vice-versa. Mas o perfil do curso acabou acontecendo dessa forma. Bom, aí eu vou apresentar aqui um estudo de caso da Universidade Católica de Pelotas. Por que isso? Primeiro, eu cursei a Universidade Católica de Pelotas de 1995 a 1998. Eu peguei bem o início dessa mudança de currículos, daquele currículo que vinha dos anos 80 para esse novo currículo que trazia, digamos, a novidade dos anos 90, ou seja, os microcomputadores, o acesso à internet, a padronização de sistemas operacionais, essa mudança de paradigma entre atividade meio e atividade fim, o uso dos modelos de referência de currículo da SBC. Então a Universidade Católica de Pelotas ela foi criada em 1960, em 7 de outubro, e é a instituição de ensino superior mais antiga do interior do Rio Grande do Sul. Em 85, teve a criação do curso de Tecnologia em Processamento de Dados, naqueles moldes que foram montados lá pela PUC do Rio nos anos 80. Cerca de 400 alunos formados em tecnólogos. Então vejam o tamanho, né, na época. 400 alunos ainda é um número expressivo hoje em dia, né? Entre 87 e 1990, houve um investimento em recursos computacionais na formação de docentes. Então, docentes foram se capacitar, muitos deles em nível de mestrado, doutorado, e voltaram para ministrar suas aulas. E houve então essa mudança, né, junto ao resto do país, da Sociedade Brasileira de Computação, em padronizar, ter modelo de referência dos currículos. Então, em 1990, começaram as tratativas para as criações dos cursos de Ciência da Computação e Análise de Sistemas, no lugar do curso de Tecnologia e Processamento de Dados. O foco era Ciência da Computação como atividade fim e Análise de Sistemas Computação como atividade meio. Ambos os cursos baseados no modelo de referência da SBC de 1991. Então, o modelo do currículo de 1994. Então, o eixo central comum aos cursos e disciplinas opcionais para ênfase em ciência da computação ou em análise de sistemas. Então, existia um eixo central comum aos cursos e disciplinas opcionais. Então, muitas das cargas horárias usadas aqui em matérias de matemática, existia matérias só de computação, na época chamava matérias, né, ou disciplinas. Matérias também relacionadas, já por ser uma instituição religiosa, né, de filosofia, estudos religiosos, ok? Mas matérias de formação profissional, que eram mais voltadas para aplicações, e algumas outras disciplinas complementares. Então já se percebe que se tem uma divisão aqui, né, com atividades relacionadas
aos viés dos cursos. Em relação às disciplinas, uma base forte em disciplinas de matemática e de fundamentos da computação. Então a gente percebe aqui como tinha relacionado à matemática, estruturas discretas, lógica para computação, cálculo para computação, álgebra linear, probabilidade estatística, estatística computacional, análise numérica. Uma carga pesada, né, de computação. De matemática na computação, né? E demais disciplinas envolviam, por exemplo, processamento paralelo, algo impensável lá nos anos 80, né? Outros casos, por exemplo, fundamentos de eletrônica. Qual era o objetivo disso, né? Bom, futuramente começaram a aparecer os cursos de engenharia da computação. Mas a computação tinha muito a ver com a parte de hardware, né? Não se tinha nada. Então, são detalhes, assim, interessantes a gente observar. Vamos em frente. As disciplinas de formação profissional. Então, o que tinha aqui, né? Vou falar um pouco sobre o que era visto nessas disciplinas, né? O que a gente via aqui? O que era a linguagem de quarta geração? Pô, linguagem de programação 1, 2 e 3. Engenharia de software. Veja que tinha aqui um viés para sistemas, né? Isso aqui era quase, se a gente for olhar hoje, quase um ADS, um curso de ADS aqui. É basicamente o que se vê. Então, o que se tinha aqui, né? Ah, mas aí, o que se via aí nessas disciplinas? Um exemplo que eu trago aqui é sobre o SQL. O SQL é de 1986. O padrão SQL, né? Então, vejam, ainda era recente, né? O padrão SQL 92 ali ainda era bastante recente. Os bancos de dados que tinham SQL não era qualquer um. Muitos tinham licenças. Então se via muito pouco SQL aqui. Pô, SQL é básico, mas se via muito pouco. Mas se via COBOL, por exemplo. Clipper. Clipper, linguagem Clipper muito usada, né? Em sistemas menores, vamos dizer assim, né? Automações de farmácias, supermercados, pequenas lojas, tudo em Clipper. Aqui tem uma linguagem de quarta geração, o DBase 3, que era um misto de banco de dados com linguagem de programação. Aqui o Pascal, se via lá em algoritmos, linguagem Pascal. Linguagem C, esses dois caras aqui são da Borland, né? O Borland Turbo C, Borland Turbo Pascal. A linguagem gráfica Delphi, que era para o Windows. Então vejam, a gente sai daqui que nós não temos uma interface gráfica e pulamos para cá. Então muda completamente o paradigma de programação, né? Pô, tu tem uma interface gráfica, tu tem mouse, tu tem recurso de botão, de janela. O Visual Basic e o Delphi reinaram aí nos anos 90. Tem um bom pedaço dos anos 2000. E aí vocês vão chegar à seguinte pergunta. Tá aí o Java. Java é de 1996. Por exemplo, eu fiz um curso de computação de 95 a 1998 e eu não vi nada de Java. Não existia Java. Tá aí PHP. É de 1995 também. Não vi absolutamente nada. Não vi nada de aplicações web. Tá, mas o que vocês viram então? Víamos desenvolvimento de sistemas de automação, de sistemas para fazer automação empresarial, de fazer controle de fluxo, controle de fluxo de caixa, né? Controle de estoque. Era isso. Online? Nem pensar. Então, disciplinas de atividade meio e atividade fim. Deixar mais claro isso, né? O que dá para considerar uma ou outra, né? Então, atividade meio. Por exemplo, contabilidade geral, programação comercial 1 e 2. Aqui se via COBOL. Organização, sistemas e métodos. Isso aqui é uma parte de administração. Análise de custos também. Matemática financeira também. Administração pessoal também.
Então veja, esses caras aqui tinham um viés da área da administração. E atividade fim? Estruturas algébricas para computação, organização e arquitetura de computadores 2, programação e lógica, inteligência artificial 1 e 2. Pô, isso não é novo? Não. Isso aqui não é novo, isso aqui é data dos anos 60. Organização de arquivos, compiladores, matemática computacional, computação gráfica. Então aqui se tinha viés da própria computação. Então ficava claro que a atuação de um egresso de um curso de análise de sistemas, o foco dele era ir para o mercado e entrar nesse mercado para desenvolver sistemas, dar suporte a sistemas, e é isso aí. O da ciência da computação tinha um viés de explorar a própria ciência. E aí, normalmente, se encaminhava para a área acadêmica. Mas, como falei, nada impede de haver um intercâmbio entre esses profissionais, não tem motivo nenhum para ser diferente disso. Até porque numa disciplina tu não vai te formar em administrador, né? Mas pelo menos tu teria uma bagagem melhor se caso optasse por esse mercado. Em relação às ementas, né? Aqui está bem simplificado. Grande parte sem as definições de tecnologias sendo abordadas, né? Então, muito mais como curiosidade aqui. Então, se tinha uma carga horária bastante grande aí, principalmente em programação, né? Bastante coisa em desenvolvimento para ambos os cursos. Um forte viés matemático também. Então, em relação a essas ementas, né? A base da computação, base de computação e desenvolvimento com grande parte da carga horária. Redes de computadores não tinha disciplina dedicada, por exemplo. Mínimo de gestão de TI, né? Tinha algo bem peculiar, assim, não tinha muita coisa. Segurança, nada. Segurança da informação se via brevemente em algum tópico. E inteligência artificial, ao contrário, já tinha 2 disciplinas. Disciplinas de matemática, bem puxadas, inclusive, né? O que faltava, na verdade, era uma aproximação maior com a computação, porque era matemática pela matemática. Mas claro, né, que a grande dificuldade em qualquer projeto pedagógico de cursos é criar um fluxo que faça o encaixe de todas as ementas para atingir uma consistência. Os ajustes das ementas foram sendo realizados à medida que as mudanças de tecnologia e novos conceitos foram surgindo. Então é algo fundamental e necessário. Aqui se percebe, por exemplo, trouxe aqui, né, mais o resto das ementas. E Linux? Não apareceu. Linux é de 1991. O primeiro e-mail do Linus Torvalds. Então, eu lembro de ouvir falar de Linux lá por 97. E alguns heróis ali apareceram com Linux em disquete, que rodava dentro do DOS. Não dava boot, certo? Porque o mundo era Unix. Acesso ao Unix, na época o AIX da IBM, era comum. Mas tu ter um desses sistemas operacionais em casa, não tinha como. E o Linux foi esse caminho. Mas era muito inicial ainda. Bom, considerações finais, pessoal, sobre essa historinha toda aqui. Então, primeiro que os cursos de formação na área de computação possuem uma história bastante interessante. Então, desde o começo, quando os próprios criadores dos computadores tiveram que ensinar as operações, né, dos mesmos para outros técnicos. Então, eu criei um computador, agora quero formar alguém. Eu não tinha alguma instituição a fazer isso. Era eu mesmo. Então, a evolução se deu por meio do apelo comercial e com a disseminação gradativa dos computadores nas empresas e instituições. A competição entre os fabricantes motivou a necessidade de formação de profissionais. Então, quanto mais popular uma arquitetura de computadores, maior seria a disponibilização de aplicações de técnicos. Então, a formalização dos cursos de universidades nos Estados Unidos foi um caminho óbvio. Grande parte da pesquisa em computação estava no ambiente acadêmico. No Brasil, no final dos anos 50, a chegada dos primeiros computadores fez com que houvesse a necessidade de capacitação e formação de profissionais. Primeiro, com as próprias empresas fabricantes. Após, universidades e centros de formação.
A Sociedade Brasileira de Computação criou uma referência de currículos para os cursos de computação e propiciou uma melhor organização para o trânsito de alunos e docentes entre as instituições. Então tinha isso também, né? Muitos docentes faziam esse trânsito entre instituições, tanto em mestrado como em doutorado, e poderiam ter um padrão, não ser algo tão diferente, né? Até porque o mercado era o mesmo. O mercado de trabalho era o mesmo. A evolução dos currículos obedeceu aos adventos tecnológicos e às necessidades da sociedade. Então, muitas vezes, a necessidade da sociedade, né, foi gerada pela própria área da computação. Nos anos 90, houve um grande número de avanços na área da computação. Então, fim da reserva de mercado, microcomputadores com acesso facilitado, sistemas operacionais com interface gráfica, padronização com arquitetura e BMPC, redes locais, acesso à internet de forma comercial e uma grande demanda do mercado por profissionais em computação. Um mundo de possibilidades estava aberto para empreender na área da computação. Tá aí em 2023. Pouca coisa mudou, pessoal. Ainda é um campo aberto para empreender na área da computação. Atualmente, os egressos dos cursos de computação dos anos 90 são os diretores de TI, gerentes de TI, desenvolvedores sênior, analistas, docentes, chefes de grupo de pesquisa, até porque nem ainda era TI, né? Não era tecnologia da informação, era informática naquela época, né? Esse pessoal, em grande maioria, não foi apresentado aos diversos conceitos e tecnologias que hoje são o padrão no mercado e as outras dezenas que já passaram, né? Então, Java, PHP, Python, SQL, aplicações web, aplicações móveis, redes, segurança, padrões de gestão, computação em nuvem, virtualização, smartphones. Cara, eu não vi nada disso. Estamos no mercado graças às bases e teorias da computação, as quais tivemos como desafios naquela época. Então, o recado é: a base, o conceito, é muito mais importante que a tecnologia. Se não fosse assim, eu não estaria aqui. Então, Turbo Pascal, DBase 3, Clipper, Delphi ficaram no passado. Foram importantes naquele momento para ingressar no mercado, porque era o que tinha disponível, beleza? Mas se tivéssemos parado naquela época no DBase 3, hoje não estaríamos com certeza atuando na área da computação. Então a base aprendida propiciou a solidez para ainda estarmos aqui. E estamos aqui vivos e chutando, né? Alive and kicking. Aqui as referências, pessoal. Muita coisa interessante aí. Realmente. Certo? Eu só vou fazer aqui uma referência a esse trabalho aqui do professor Chico, diretor do cursos de informática da UCPEL, lá nos anos 90. Um material riquíssimo aqui, que pegou bem a virada dos currículos na instituição. Então fica aqui meu agradecimento ao professor. Então, fundamental esse material. Muito bem, pessoal. Então aqui um breve histórico sobre os cursos de curso de computação, com foco nos cursos dos anos 90.